Graça e paz, queridos! Sejam muito bem-vindos ao programa Restaurando Vidas. Que bom que você conectou a este canal. Tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Então aproveita, já curte, compartilha, ativa o sininho, porque aí outras vezes que eu gravar outros programas já chega para você. Ah, e também não esquece de comentar aqui de onde você está assistindo, qual cidade você está assistindo, em que local você está. Me conta como foi a sua percepção desse testemunho, que eu tenho certeza que será uma bênção. E hoje estou muito feliz, recebendo esse casal lindo aqui, a Carol e o Luan. Carol esteve comigo no último programa, e se você não assistiu, conecte e assista, porque o testemunho dela é incrível. E hoje eles vieram aqui em casal, né? Porque o Luan deu uma parecidinha da última vez, mas não nem tempo de falar. Então agora, sejam muito bem-vindos. Sim, graça e paz apóstola e a todos que estão nos acompanhando. Diferente da Carol e de muitas pessoas, a minha infância foi bem suave, né? Vamos colocar assim. Aos 6, 7 anos, eu tive ali a separação dos meus pais, e para uma criança, querendo ou não, isso é bem complicado. Sim. E quando eu tive 8 anos, minha mãe conheceu a igreja evangélica, e dali então eu comecei a ir para agradar ela, para dizer bem a verdade. Eu não queria que isso causasse um clima chato, um clima ruim dentro de casa. E eu ia muito para agradar ela. E assim sempre foi, dos meus 8 anos até os 15 anos. E aí eu lembro como se fosse ontem, que em julho de 2015 eu fui convidado para ir numa festa, numa igreja, e em determinado momento daquela festa, os pastores subiu no altar e começaram ali a ministrar. E, e a pastora parou por um momento e falou assim: o Espírito Santo está me dizendo que tem jovens aqui que têm a vontade de se batizar, mas que nunca desceram as águas. Quem são vocês? Levante as mãos. E eu era essa pessoa. Eu queria me batizar, mas não tinha aquela vontade, não via necessidade, né, no momento. E eu levantei a mão, né? Era umas 11h30 da noite. E ela falou assim: enche o batistério então que eu vou batizar vocês. E aí, Assim, de bate-pronto? de bate-pronto. Eu não tava preparado, tava nada. Eu me lembro que eu e mais 2 pessoas levantamos a mão. Eu não conheço as outras 2, mas que na hora de ir se batizar, só eu fui. Parecia que Deus tinha marcado aquela noite gelada para que eu descesse as águas. E a partir daquele momento, tudo mudou, porque eu comecei a ter mais paixão por Jesus e me aproximei cada vez mais da igreja, dos caminhos do Senhor. E ali eu comecei a participar do grupo jovem, me envolver nas coisas da igreja. Quando eu fiz entre 16 anos, mais ou menos, 16, 17, eu me tornei o líder do grupo jovem da igreja e por uma chamada, entre 17 e 18 anos, eu estive em preparação para exercer o pastorado na igreja em que nós congregávamos. Eu já era obreiro e tudo mais. Foi aí então que eu conheci a Carol, quando eu tinha 17 anos, certo? 17 anos. Com os meus 17 anos eu conheci a Carol. A Carol tinha quantos? 20. 20, ela é mais velha. E o engraçado do dia que eu conheci ela é que, como eu estava nesse trajeto para pastorado, não estava tanto buscando um relacionamento, o pastor na época perguntou qual era a minha idade antes de me apresentar para ela, na frente de todo mundo. E eu falei: pastor, tenho 17, mas em dezembro eu faço 18, pensando no ministério. E foi então que, por conta disso, ele me apresentou a ela. Nada a ver com o chamado, mas respondendo a oração dela. O pastor estava aí resolvendo a vida de vocês. Exatamente. Tipo assim, os dois precisam casar, deixa eu já resolver aqui. E vamos unir os dois agora. E ali, então, começou verdadeiramente a nossa história, né? Começamos a orar, o Espírito Santo foi conduzindo todas as coisas,
Eu estive como pastor durante 1 ano e meio. Durante 6 meses eu exerci esse chamado liderando uma igreja, realmente. Uau, não sabia disso, Luan. Que bênção. Era uma igreja na divisa de São Paulo, com o Paraná. E por 6 meses eu estive lá liderando Sozinho. sozinho, exatamente. É, E aí teve um momento em que eu falei assim, não, o Senhor ele tem algo a mais, e eu vou em busca desse algo a mais. Conversando com ela e só voltando um pouquinho, apóstolo, por eu estar nessa questão de pastorado na igreja, existia uma hierarquia que precisava ser respeitada. Então eu já estava namorando antes de entrar como pastor. E só que para eu noivar e casar, eu precisava da autorização das pessoas acima. E Deus ele agiu assim de forma tão maravilhosa que eu cheguei no bispo da igreja em que eu estava auxiliando, e falei para ele, né? Num dia qualquer, eu falei, bispo, expliquei a situação, tô namorando assim, 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 eu quero noivar. Ele falou, ela é da onde? Eu falei, tudo certinho. Ele, tá bom, vocês estão liberados a noivar. Eu nem acreditei, porque outras pessoas já estavam há mais de anos querendo essa permissão para um noivado e não tinham. Nossa, e as pessoas tinham que ficar aguardando a Tinha, permissão, né? exatamente, porque ele analisava alguns pontos Sim. e tudo mais, e Deus ele estava agindo exatamente nos detalhes. Hoje a gente percebe nitidamente isso. E quando foi no final de 2019, eu numa ligação com ela, era comecinho de dezembro, eu falei, não, ô, Deus ele, Deus ele tem algo a mais. E a gente vai casar, como você disse, em dezembro, nós vamos casar em 2020, como você quer, 2020. Aí ela falou, tudo bem. E me veio à memória a passagem, consagra ao Senhor os teus planos e eles serão bem-sucedidos. Eu me agarrei a essa passagem, nós oramos, consagramos o nosso casamento, ela decidiu a data e o mês. Então, a partir dali, nós começamos um processo de jejum e oração em prol do dia 28 de novembro de 2020. E só que assim, eu sabia de tudo aquilo que a Carol tinha passado, de tudo aquilo que a mãe dela tinha passado. E como homem, eu falei assim, eu não aceito fazer com que esse dia único na vida dela seja menos do que ela merece. Então eu falei assim, o que que você quer? Ah, eu quero casar assim, eu quero casar numa chácara, eu quero que seja rústico, e começou a dar todos os detalhes. Eu quero um vestido semelhante a uma princesa e tal, e foi algo assim ímpar, muito pontual nos detalhes dela. Eu falei, tá bom, ele ser, Tá fácil pra mim. tá ótimo, tá bom, mas a gente não tinha dinheiro, não tinha um tostão. E, e aí eu comecei a olhar alguns lugares e as pessoas falavam às vezes um orçamento por cima. Eu falei, meu Deus, céu, me dê a graça. Mas ela tinha o sonho e eu não podia frustrar o sonho dela, Sim. né? E aí, em uma conversa, ela e a mãe dela falou assim, filha, tô me lembrando aqui, alguns anos atrás eu fechei um negócio no banco e eu vi esses dias tem 10 mil lá. Esses 10 mil eu vou te dar pro casamento de vocês. Falei, olha Deus agindo. Eu já não tinha nada, agora eu tenho 10 mil reais. Pronto. Só que isso ainda em 2019. Foi no mesmo mês, em dezembro. E aí eu falei assim, gente, tem 10 mil, beleza. Quando foi no final do ano, exatamente quase na última semana do ano, meu carro quebrou. Tive um problema no carro em que eu tive que trocar o motor e tudo mais. Ficou numa conta de 2.500. E nós tínhamos alguma outra conta para pagar. Ou seja, o único dinheiro que nós tínhamos era o dos 10. Dos 10 ficou 7,5. Falei, a gente tem 7,5 agora, não tem mais 10. Mas vamos com a fé que o Senhor vai prover todas as coisas. E quando nós começamos a falar, a dar notícia que nós íamos casar, foi muito engraçado porque foi uma mistura de palavras que as pessoas falavam. Algumas pessoas falavam que pra gente ia ser fácil, outras pessoas falaram que o que desse ia fazer, e as pessoas que talvez poderiam estar motivando ainda mais queriam frustrar ou nos parar
não permitindo que aquilo acontecesse. E eu, não, vai ser do jeito que ela quer que seja. E nós fomos, vimos o lugar, fechamos o lugar. Quando fechamos o lugar, falamos, vai, não tem mais volta. Aí começou uma guerra muito grande. Porque foi essa mistura o nosso sonho contra o pensamento das outras pessoas. Só que nós não contávamos com uma coisa, com a pandemia. E aí, quando foi em fevereiro de 2020, após o carnaval, né, surgiu a pandemia, onde tudo fechou, era um caos total, ninguém Sim. sabia o que ia fazer e tudo mais. Todo mundo desmarcando o casamento, reagendando para o ano seguinte. E, e até a dona do local falou assim, gente, vocês querem remarcar? Eu falei, não, vai ser em 2020. Vai ser em 2020. Ela, você tem certeza? Eu falei, vai ser em 2020. Vai ser. Tem que ser em 2020. Era essa a nossa palavra. E muita oração. Todas as noites nós orávamos para que o Senhor ele viesse intervir em prol disso. E o mais engraçado é que a partir do momento em que nós decidimos, eu me lembro que eu pedi, cheguei em uma pessoa e pedi, só para uma pessoa que eu pedi um presente específico. O restante eu não pedi nada para ninguém. Outras pessoas chegaram e falaram, o que você está precisando? Você quer que eu faça o quê? Você está precisando disso? Você está precisando daquilo? E ali começou a acontecer o mover do Senhor. Exatamente. E aí nós começamos a ver a comida do casamento chegando, acontecendo, o vestido dela, o meu terno, tudo o Senhor foi provendo. Glória a Só que Deus. tinha a questão da pandemia. E, e eu me lembro que quando surgiu uma flexibilização na quarentena, começou um plano para ir abrindo gradativamente Sim. as coisas. E eu acordava todos os dias, via aquele plano e falei, olha, vai dar certinho, porque no dia 20 de novembro vai ser permitido evento, e assim foi. Quando nós chegamos no mês do casamento, a Carol pegou e falou assim, eu quero abrir um jejum na semana do casamento. Eu falei, você quer abrir um jejum? Aí ela, quero abrir um jejum de 3 dias, só na água. Falei, tá bom, né? Não queria muito. Na igreja em que nós congregávamos, o bispo até, inclusive foi o mesmo bispo que tinha nos apresentado, ele falou assim, a igreja inteira se moveu em um propósito pessoal para cada um, mas abrimos um jejum coletivo. E aí nós abrimos de 3 dias. Só que para mim foi muito sacrifício, porque eu não queria, foi meio que forçado, entre aspas. E aí, quando chegou no dia do casamento, tava tudo certo, ia acontecer e tal. Ela atrasou 1 hora para chegar. E aí a dona do estabelecimento chegou em mim e falou assim: alguém denunciou a gente. Aí eu falei assim: como assim alguém denunciou? Alguém denunciou falando que estava acontecendo uma festa e tal, que não estavam cumprindo as regras e eles falaram que vão vir aqui. Eu falei: misericórdia, mulher, não fala isso não. E, e aí ela teve muita sabedoria, até por ela ser uma mulher de Deus também. Ela contornou toda a situação e ninguém da polícia ou da vigilância, quem quer que seja, pisou lá. Graças a Deus, né? Porque Graças a imagina o Deus. desespero de vocês. Só que assim, depois do casamento eu entendi talvez o porquê da chamada do Senhor pra gente, Sim. para nós abrirmos este jejum. Às vezes a gente não entende o começo, mas no final tudo faz sentido. E foi exatamente isso que aconteceu. Na lua de mel nós estávamos fazendo uma reflexão, eu falei, poxa vida, né, meu, quem poderia ter denunciado? Assim, do nada. Víamos notícias de diversos lugares, pessoas fazendo festa e nada acontecia, né? E os vizinhos não iam fazer isso com ela porque sabia que ela dependia daquela festa. Sim. Falei, foi alguém de dentro. Foi alguém de dentro do casamento que fez uma denúncia e tal. Falei, meu, mas Deus foi tão bom que nada de ruim aconteceu. O Senhor, ele agiu conduzindo todas as coisas para que fosse uma tarde assim incrível. E eu me lembro que
o bispo que estava ministrando o casamento, ele disse assim, que nós conseguimos atrair o Kairos do Senhor para nós, para Amém. aquele momento. E assim foi. E se eu tivesse que dizer alguma coisa, pode falar, tá? Ela tá Pode quietinha. falar. Ela falou bastante no outro programa, então agora ela Então fica ela tá ali quietinha. só plena. E assim foi. É, nós, falei, agora vai. Quando foi no ano de 2021, é, nós conhecemos a Igreja da Restauração e assim como qualquer pessoa, ela carrega às vezes algumas bagagens. E eu estava carregando uma, que eu achei que depois que eu casasse já não teria mais. É, eu tinha um vício da pornografia. E eu tinha pra mim que depois que eu casasse, não ia ter mais nada disso. E depois que eu casei, persistiu e não era por alguma coisa que ela se ausentava. Era algo assim, difícil de explicar. E até o momento que aquilo começava a me incomodar demais, porque eu falei, isso não tá certo. Se tornava uma espécie de uma traição na minha cabeça com ela. E eu cheguei pra ela e falei assim, amor, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu confessei tudo que eu tava fazendo de errado. E eu falei assim, eu preciso de oração, porque desse jeito não dá pra ficar. E ali começou um processo de libertação disso. É, inclusive, às vezes até numa sociedade que se torna natural essas coisas, embora não seja. Sim. E, e aí nós conhecemos a Igreja da Restauração, passamos pelo encontro. Quando passamos pelo encontro, foi a cerejinha do bolo, para que o Senhor ele virasse a página e ficasse uma marca Glória a Deus. disso para trás. Isso começou quando eu contei para ela, confessei um pecado. Ela começou um processo de oração por mim, nós dois juntos no mesmo propósito. E, e no encontro, o Senhor ele fez novas todas as coisas. Realmente libertou. Realmente libertou. E é necessária mesmo libertação. Infelizmente, muitas pessoas são viciadas em pornografia. E é literalmente um vício, porque quando a pessoa se volta para esse tipo de coisa, na verdade, o cérebro libera muitos hormônios, né? E é como usar cocaína, é como usar droga, crack. Então a pessoa Exatamente. fica nesse vício mesmo, e aí cada vez querendo mais, porque tá viciado, tá precisando daquilo. Então precisa mesmo romper com isso. E graças a Deus que Deus te Amém. libertou. Amém. Graças a Deus. E ali no encontro foi um divisor de águas onde colocou um ponto final nessa bagagem que eu havia trazendo, ficou tudo no mar do esquecimento. E o encontro, apóstola, eu falo que foi algo assim bem marcante, não só pelas ministrações, por tudo, porque quando eu estava no processo de casar, em 2020, eu, no Dia dos Pais, em agosto de 2020, eu estava no shopping. Eu fui comprar a gravata para dar pros pais. E aí eu me lembro que meu pai ele me ligou e eu nunca tive uma discussão sequer com ele. Sempre tive um relacionamento bem tranquilo com ele. E por uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa rotina, nós tivemos uma discussão muito feia. Muito, muito feia. E aí eu até falo que quem era para estar mais perto de mim no momento tão importante foi uma das pessoas que mais ficou longe. E, e no encontro foi onde tudo foi resetado. Eu consegui liberar verdadeiramente perdão sobre aquela situação, de tal forma que quando nós voltamos no encontro, eu falei, não, eu preciso conversar com ele, pedir perdão para ele, porque eu errei e ali foi um momento bem, bem interessante de reconciliação com ele, até porque eu não queria ficar carregando isso, né? Como a Carol bem disse, né? O ato de você carregar, ficar aprisionado a isso vai te matando por E é dentro. uma prisão É uma mesmo, né? A prisão. ausência de perdão vai matando aos poucos.
Exatamente. A Bíblia diz que a mágoa corrói até os ossos. Exatamente. Isso é uma verdade, né? Muitas pessoas estão enfermas e não sabem o porquê. E a enfermidade vem da falta de perdão. Exatamente. E ali eu consegui liberar perdão sobre a vida dele por uma questão às vezes tão besta, que não tinha, a pessoa não interferia na gente, mas se tornou uma briga ferrenha e causando até tirando aquele laço de pai e filho por conta do Vocês casamento. ficaram todo esse período sem se falar? Não, nós se falávamos assim, o crucial. Entendi. Foi o básico do básico. E lá dentro ficava, sabe, alguma coisa assim, como se fosse uma feridinha Sim. que ficava doendo. E ali no encontro eu consegui liberar isso, decidi liberar isso realmente. De tal forma que quando nós voltamos, eu falei, não, preciso conversar com ele. E aí nós conversamos, nós ajustamos todas as coisas, nós alinhamos todas as coisas. E ali o Senhor, ele começou a fazer novas todas as coisas nas nossas vidas, né? Depois disso, foi onde surgiu o desejo de ter a nossa pequena hoje. E aí um dos motivos da minha conversa com ele foi por conta disso. Eu falei pra ela assim, vamos engravidar? Vamos. Glória a Deus por isso, então vamos deixar as coisas do passado. Você vai resolver tudo com seus pais e eu vou resolver com os meus pais. Sim. Para que nada recaia sobre a vida da Verônica. Exatamente. E aí juntamos os dois pontos, tivemos essa conversa, tudo foi colocado no mar de esquecimento. E desde então o Senhor tem derramado a graça dele sobre Glória a as nossas Deus. vidas. Bênção. Glória a Deus, você tem uma família linda, uma bebezinha que é a coisa mais fofa do mundo. Quantos aninhos ela está? 2. 2 aninhos. Inteligente. Bastante. Ela é muito fofa. Agora ela vai pra salinha, né? Vai pra salinha, vai. Vai. Mas ela era muito comportada. Ela ficava lá no culto boazinha demais. Uma fofa. Ela Fruto de ama oração. companhia. Uma querida. Fruto de oração. Mas a gente vê a diferença, né? Quando tudo é colocado no altar, você vê, vocês casaram dentro da igreja, né? Tudo regado de oração. Lógico, tinha algumas coisas que precisavam ajustar, né? Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas existem alguns ajustes que são necessários ir fazendo ao longo dos anos. Mas vocês foram se permitindo passar pelo processo e permitindo tratar tudo que tinha que ser tratado. Então eram questões de perdão, vícios, e aos pouquinhos Deus foi livrando de tudo isso, foi transformando, até o ponto de realmente construir uma família sólida, Glória a Deus. firmada na rocha. Amém. E hoje esse casal, eles cuidam dos teens, ajudam a cuidar dos teens, né, lá com toda a equipe. Sim. E tem sido uma bênção, e eu fico muito feliz em ver todo o trabalho que vocês desenvolvem, Amém. assim, toda a determinação, cuidado, amor, porque assim como vocês foram jovens firmes na igreja, tem uma juventude aí fora precisando. E eu enfrentei muito disso na adolescência, né, apóstolo? Como eu disse, depois que eu me batizei com 15 anos, e eu queria mais, mas ficava aquela guerra dentro de mim, porque na escola, os amigos nem todos são de alguma igreja ou denominação, eles não seguem, às vezes, dos mesmos princípios que a gente. Sim. E aí ficava aquela guerra, né? Você não bebe, você não faz isso, você não faz aquilo, você é o careta, você tão jovem é careta e não sei o quê. E aí eu falei, não pode ser isso, né? Não dá pra ser isso, né? Por mais que a gente carregue algumas coisas que, infelizmente, se torna... pega na gente, né? Mesmo sem a gente querer às vezes, falei, não pode ser assim. E eu falei, não, tem que olhar para Cristo e seguir em frente. E foi o que foi nos alimentando cada dia. Se apegar ainda mais às coisas da igreja, estar firme e determinado daquilo que queria. Foi o que me ajudou muito a não desviar, a não ir para os caminhos errados, porque oferta é o que não falta. Oferta que não falta. Oferta é o que não É o falta. que eu falo muito para os meus filhos. Vão aparecer muitas pessoas te chamando para fazer coisas erradas. Aí nessa hora tem que ter consciência e parar realmente para pensar. Jesus faria isso? E se Jesus não faria, eu também não posso fazer. E infelizmente tem muitas pessoas que se dizem amigos, quando na verdade estão querendo levar para o mau caminho. Você sabe que agora eu lembrei de uma coisa aqui. Fui para a faculdade e o primeiro curso que eu fui tentar fazer foi turismo. Eu fiz 1 ano e meio, acabei trancando e depois fui fazer direito. Mas quando eu fui fazer turismo, eu nunca tinha usado, aliás, eu nunca usei na minha vida, graças a Deus, nenhum tipo de droga, nunca. Amém.
E eu tinha uma amiga que ela falava assim pra mim, você nunca cheirou nada? Nunca experimentou nada? Eu falei, não. Mas nem um lança-perfume, Thaís? Eu falei, não. Aí eu lembro que uma vez ela levou uns comprimidos que chamava, eu sempre erro o nome, LCD, como é que chama? LCD? Acredito que seja isso. L alguma coisa, esqueci o nome do que era aquela. Aí tinha a cara do Pateta, da Minnie, Sim. assim. E ela falava assim pra mim, experimenta, no intervalo. E eu falava assim, não. Só que olha como é doido isso, porque adolescente tem curiosidade. E eu pensava assim, nossa, deve ser legal essa sensação, né? Eu acho que eu vou experimentar pra ver a sensação. Ver como que é. Só que ao mesmo tempo, na minha mente, eu não era convertida nessa época, mas eu fui criada numa casa com embora não evangélicos, né, não convertidos, mas uma casa assim de muitos princípios. Meu pai sempre foi assim muito certo com a gente. E aí eu pensava assim, mas se eu experimentar esse negócio, ficar noiada, meu pai vai me matar. Eu só pensava nisso. Meu pai vai me matar. Aí eu não tive coragem de experimentar. Tava morrendo de vontade, mas não tive coragem, com medo do meu pai. Mas em tudo isso eu vejo o quê? Primeiramente, o cuidado e a proteção de Deus. E depois o quanto a família importa nessas horas. Porque ali eu não tinha tantos princípios na minha mente com relação a Deus, embora Deus já estivesse me protegendo, mas eu não tinha esses valores tão fixados. Porém, toda a questão familiar me controlou de cair no laço, que eu poderia ter caído. E se eu tivesse caído, onde eu estaria hoje? Às vezes eu me pergunto, sabe? Graças a Deus o Senhor me preservou de tantas coisas. E é isso, né? Graças a Deus, assim, o Senhor te preservou, te colocando dentro de uma igreja. E é por isso que, assim, a gente precisa hoje cuidar tanto dos nossos jovens, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes e também das crianças e adolescentes da igreja, porque eles são suscetíveis a essas amizades que vêm para destruir. Exatamente. E, como diria, né? Bate todos os dias na sua porta. Todos E às vezes você acha assim, eu tinha muito esse pensamento, falei assim, meu, será que eu tô perdendo alguma coisa? É, Será que vai dar errado? Ficava uma dúvida, não tem como. Mas é como a senhora bem disse, né? O Senhor estava preservando, estava cuidando desde o início. E eu louvo, olhando para trás, hoje eu falo assim, meu Deus, cada coisa que o Senhor me livrou. graças a Glória Deus, né? Deus. Não, graças a Deus. É, eu lembro uma Glória vez a também, Deus. tava um monte de amigos meus, a gente estava num sítio, era um aniversário de alguém, e eu lembro que assim, eles começaram a descer, e eu falei, onde é? Eu tava até com o Reinaldo, onde é que eles estão indo? Ah, eles vão fumar um baseado. E todo mundo indo fumar um baseado. E tipo assim, ainda me chamaram, você não quer experimentar? E eu, hã? Eu? Não. Ai, mas assim, a vontade lá dentro, latente, tipo, vai experimentar. Só que ao mesmo tempo aquele conflito, não vou, não vou, Vai, vou, não não vou. vai. Nossa, graças a Deus, graças a Deus. Eu louvo ao Senhor e falo, Jesus, obrigada, porque eu consegui passar virgem de tudo isso. Literalmente, Sim. assim, sem experimentar absolutamente nada, minha vida Sim. inteira. E graças a Deus, porque e depois, teve até uma situação que me marcou bastante, assim, porque eu lembro que tinha uma conhecida que ela era, assim, super style, sabe aquela menina toda poderosa, toda boazuda lá, que ficava com os melhores caras, que, assim, aquelas coisas, né, tipo, para adolescente, uma baita marca. Saía, viajava, meus pais não deixavam na época pra sair, imagina, não podia sair do meu quadradinho. Viajar com o namorado, nem pensar. É risco. Era um negócio bem firme. E ela podia tudo. Então eu olhava pra ela e pensava, nossa, eu queria tanto ser igual a ela, eu queria tanto poder fazer tudo que ela faz. Você se espelha muito. Infelizmente, os adolescentes às vezes se espelham muito em coisas que não devem, né? Sim, verdade. Enfim. Os anos passaram, a gente acabou perdendo contato, né? E depois eu reencontrei ela numa festa de aniversário. E pra minha surpresa, ela tava assim, dopada. Pensa uma pessoa assim, ela parecia um zumbi andando. Quando eu olhei, eu falei assim, pra uma das pessoas que estavam no aniversário, essa aqui é fulano de tal, é? Eu falei, mas o que aconteceu? Aí a pessoa falou assim pra mim, ela se envolveu com um traficante da pesada, foi morar, acho que no Chile, sei lá em qual lugar. Depois quase foi ameaçada de morte, enfim, voltou e tá numa depressão fortíssima. Quando eu olhei ela daquele jeito, falei, Deus, obrigado. Porque eu poderia ser ela. Mas o Senhor me preservou. Quantas vezes eu pensei que eu queria ter a vida dela? E olha isso. Aí eu olhei pra minha casa, sabe? Aquele dia eu até chorei, emocionada. Porque eu pensei assim, olha a vida que eu tenho hoje. Graças a Deus, marido cristão, nós dois firmes na igreja, os meus filhos na igreja. Eu tenho a alegria de olhar pra minha família e ver todo mundo bem. Mas por quê? Porque eu não caí naquele laço da juventude.
Então, você jovem que está me ouvindo, essa conversa é para você. Cuidado com os laços. Os laços sempre vão aparecer. Aqueles que parecem os mais descolados, aqueles que parecem os mais interessantes, aquilo que parece ser o melhor, talvez na fase que você está vivendo, pode ser a pior desgraça da sua vida. Melhor coisa é seguir a Deus. Todo o resto pode ser perigoso demais. Então se afaste disso. Aqueles que verdadeiramente são seus amigos são as pessoas que vão te aproximar de Cristo. Todos os outros podem ser colegas, mas amigos só tem um, né? Que é Jesus. Com certeza. E aqueles que te aproximam dele também podem ser seus amigos, porque os outros... É verdade. Eu falo que o diabo coloca um óculos 3D, apresentando a coisa mais linda, Não é? a melhor sensação. Aí muitos acreditam naquilo, vai entrando. Até que tira o óculos e vê a ruína que a pessoa entrou. Sim. Vê a realidade que ela está, não naquele óculos 3D. Porque a pessoa acaba se afundando num mundo imaginário que acha que vai ser a melhor coisa, sendo influenciado por amigos, escola. E ele fala assim, não, o povo é careta, como o Luan mesmo disse. Ah, ele não sabe de nada, tá perdendo tudo. Vamos sair, vamos pegar meninas, vamos sair, curtir. Não, e é incrível, assim, porque essa vida aparentemente muito liberal, aparentemente é muito feliz, mas é só aparência. Porque você vê, assim, essas mulheres que saem com um monte de homens, esses homens que saem com um monte de mulher, esses que bebem, que se drogam, tudo. No dia seguinte, é uma dor terrível, que na verdade é um vazio. É um vazio, Só um é uma, pode ocupar. é uma defraudação emocional, Sim. né? Eu conheço muitas pessoas, inclusive tem um até próximo, assim, que assim, quando era mais novo, hoje já tá mais velho, assim, mas quando era mais jovem, toda hora pegando uma, assim, e uma mulher, outra. E eu lembro que, assim, as mulheres se apaixonavam, e depois ele chutava, aquela coisa toda, né? E, enfim, passou a vida, assim. Hoje tá terminando a velhice como? Sozinho e abandonar. Por quê? Porque não construiu. Não construiu. Tudo é processo de construção. Então é muito importante parar para pensar nisso, né? O que que eu estou construindo no meu futuro? O que que eu quero para mim? Né? Às vezes acontece a pessoa ter separado de um divórcio, não é isso, nesse mérito que eu estou entrando, pode acontecer. Só que tem que tomar muito cuidado com essa questão de pega tudo que é fácil. Tudo que vem fácil vai fácil, Verdade. né? Falou Então, tudo. tomar muito cuidado com essas coisas que aparentemente são muito boas e na verdade são laços terríveis e prisões emocionais doentias, coisas que doem muito, né? Sim. Emocionais, físicas, que as pessoas ficam presas em drogas, em álcool, bebida, cigarro. Hoje em dia essa vibe desses eletrônicos, Sim. cigarro eletrônico, aquele outro que fede pra dedéu, esqueci o nome. Narguilé. Ah, gente, coisa horrorosa. É. Eu fico olhando aquilo e eu falo, meu Deus, e tantos jovens, você vai pra praia, você vê aquele bando de jovens, às vezes com criança no meio, fumando aquele negócio horroroso, E acha que às vezes tá arrasando. e acha que tá abafando. Pra eles é normal, né? Pra eles é normal. Aí eu fico pensando, que dor emocional é essa? Exatamente. Que você precisa de um subterfúgio para poder ser feliz. E tudo, apóstola, eu entendo hoje que pode ser algo que faltou na infância. Sim. Alguma coisa que às vezes te faltou na infância te resultou em algum vício, alguma coisa que pratica hoje. E até quando eu conheci a Carol e nós decidimos casar e tudo mais, uma das coisas que nós mais ouvíamos foi isso: vocês são novos demais. Por que vocês vão casar? Por que vocês vão fazer isso? Vocês são novos demais, não precisa disso. E eu me lembro que em 2021, como nós não morávamos aqui, nós viemos esporadicamente na igreja, né? E a senhora uma vez ministrou sobre a casa edificada sobre a rocha e sobre a areia, né? O homem prudente. E quando nós estávamos indo para casa, eu falei para ela assim: olha, a nossa vida, a nossa base começou lá em 2020, quando nós não olhamos para a opinião das pessoas e decidimos edificar a nossa casa sobre a rocha, que foi Jesus Cristo, e sobre a palavra. Ali começou tudo. Mesmo que talvez você não tivesse
alcançado algum sonho individual, algo pessoal seu, mas aqui começou a nossa vida. E nós vemos que em todo tempo, Deus ele tem conduzido todas as coisas. Até mesmo quando foi no momento de decidir ter a nossa pequena hoje, eu falei assim, antes de qualquer coisa, vamos orar no jejum. E ela descobriu que estava grávida em agosto, certo? Descobriu que estava grávida em agosto e quando foi em outubro, ela disse que deu um sangramento. Ela estava na casa da minha mãe, eu não estava no momento, deu um sangramento e falou assim, eu preciso correr para o hospital. E aí, quando nós chegamos no hospital, o médico plantonista no momento falou assim, é algo normal, tá tudo bem com o seu bebê. E o médico que estava realizando o pré-natal dela falou, não foi algo normal, alguma coisa aconteceu que nós não conseguimos ver agora, por já ter passado, mas alguma coisa que estava acontecendo para que pudesse ter um possível aborto, que eles dizem espontâneo, algo do tipo. Eu também não quero saber mais sobre, mas alguma coisa estava acontecendo para impedir a continuação da gestação. Aí eu falei, olha só a importância de consagrar a Deus mais uma vez o que você faz. E ali ela nasceu nasceu bem tranquila, numa paz tão grande, até no momento ela ia ficar 42 semanas. Até no momento da cesárea, da cirurgia, foi tranquila, ela veio assim numa paz bem plena, bem plena. E nós falamos que ela é fruto de oração por causa disso. E antes de qualquer coisa, eu falei assim, vamos orar, vamos consagrar. Sim. E ainda eu me lembro que nós entregamos o jejum, eu coloquei a mão na barriga dela e falei assim, em nome de Jesus, você tá grávida. Amém. E ali, 2 semanas depois, saiu o resultado e tal, e glória a Deus. Nossa, por isso. 2 semanas depois? Foi bem rápido. Quando a gente decidiu, foi em torno de um mês, tentando, e aí abrimos jejum, tudo certinho, descobrimos que tava grávida. E foi bem assim, eu ia pegar um creme que não poderia usar. Aí o Espírito Santo, faz um teste. Já tava na cabeça, né, que poderia estar grávida. Então, eu fui lá, peguei na gaveta e deu aquele risquinho bem fraquinho. Se alguém olhasse, ia falar que só tinha um. Aí eu fui na internet, aí falei, tá grávida, vamos esperar. Aí no dia seguinte, falei, não, você tem que esperar pelo menos 2 dias. Ansiosa, falei, o quê? No dia seguinte, corri, fui na farmácia, comprei uns 3 testes. Aí um deu positivo, aí fui fazendo os 3. Aí fiz uma surpresa pro Luan na hora, ele chegar, porque eu não ia aguentar esperar até dar o primeiro exame, tudo. Não dá, né? Eu também não aguento não, tem que contar na hora. Fui correndo e fui comprando as coisas e já fui e arrumei. Pra quando ele chegasse, vier a surpresa. Eu falei, porque eu não ia aguentar. Aí pronto. Quando eu vi positivo, eu fui correndo, fazendo os exames, e tudo dando positivo. Mas mesmo assim, eu tinha um medo dentro de mim, porque um tempo atrás, minha cunhada tinha perdido o bebê. Então eu fiquei com aquele medo a gestação inteira. Carregando aquilo. Porque eu falei assim, qualquer coisinha, eu falei assim, eu que fiz vários exames, várias ultrações, o médico pedia um, ele falou assim, pode fazer mais outra. Toda consulta que eu ia, eu falei assim, faz uma ultrassom? Uma ultrassom? Foi a pessoa que mais ia fazer 2 no particular e ainda fazer no público para pegar mais ultrassom. Pra ter certeza que tava tudo bem. Tava tudo bem. Porque eu tinha muito medo, então, aí quando eu ia, vi o coraçãozinho dela, eu pensei, ai, graças a Deus. Gostoso. Essa fase é tão gostosa, né? De ouvir o Graças a Deus. coração. Eu falo, pra mim, cada ultrassom era um evento. Eu ia tão feliz fazer os ultrassons. E eu queria estar em todos. Não é? Acho que só foi nenhum. Em um eu faltei, não consegui Não, chegar. mas é gostoso demais, demais. não é? Quando eu lembro a Bia, quando eu descobri que eu estava grávida, o primeiro ultrassom que eu fiz dela, ela tinha 4 milímetros. Uau. Não, gente, eu fico imaginando, era uma vírgula. Ela era uma vírgula. E literalmente o coraçãozinho batia. Aí quando colocou e começou a bater o coração, eu falei, gente, E numa sério força, né? isso? Aí eu falei assim, a médica falou, o coraçãozinho dela tá batendo. Eu falei, mas tem 4 milímetros. Aí você vê como sempre é uma vida, né? Por isso que eu sou tão contra aborto. E não tem jeito. É uma vida. É uma vida. Não tem como você falar que não é. 4 milímetros, não tem formação de nada ainda. Não tá formada as coisas, aparentemente.
mas o coração tá lá. E a vida tá existindo. Tá se formando. Porque ela existe antes mesmo de ser formada, né? Porque o Senhor já tinha escolhido Não tudo. é demais? Já. Isso é um milagre, né? Olhar para essa Tremendo. questão de como uma criança se desenvolve dentro de um ventre. Não tem como você não crer em Deus. Eu falo, olha para o milagre da vida. E nessa hora não tem como você não acreditar. Como é que pode um esperma, um óvulo, que né, tipo, não é nada com nada, de repente se juntam, aí vai nascendo bracinho, perninha, orelhinha, os olhinhos, cabelo. E quando nasce aquela coisa mais linda do mundo. Porque, gente, como é lindo o bebê, né? Eu sou apaixonada. Você sabe que às vezes eu vou no hospital, ó as coisas. Pastor vai muito em hospital, né? Cada hora é um, você tem que ir lá orar por um por outro. Toda vez que tem maternidade, eu fico olhando, vamos passar na maternidade? Ele, pra quê? Só pra ver os nenéns? Aí eu passo e fico olhando aquele bebezinho, aquele bebê. Ai, gente, eu sou apaixonada por bebê, é uma coisa gostosa, né? Eu queria ter tido uns 5, eu acho. Eu só parei porque não é fácil, né? Mas de A correria do dia a vontade, dia, né? de vontade de ter uns 5. Com certeza. Tão gostoso. E ela é esse tipo de criança, nos faz querer ter mais. Gostoso. Demais, era uma benção. E aí ela veio com saúde bem plena, calma, Ela é calma. inteligente Ela é demais. calma, gente. Olha, tá com 2 anos agora que tá indo pro Ministério Infantil. Antes ficava sentada atrás de mim, porque eles sentam bem perto de mim, e aquela nenê plena assistindo o culto. Eu falava, meu culto. Deus! Normalmente criança dessa faixa etária, né? Tá correndo a igreja Chora. inteira, sobe degrau, desce degrau, Verdade. pula de um lado pro outro. E a de vocês, ela é plena. É bem plena, Quietinha. exatamente. Fofa e linda, né? Demais. Linda. Puxa Uma uma manha, boneca. pô. Os dois são lindos. A combinação aí foi boa. Fruto de oração. Glória Fruto de a Deus. oração. Deus, ele é um Deus de detalhes, amados. Amém. E às vezes todos nós passamos por momentos difíceis, por Sim. crises, mas a Carol costuma dizer muito isso, que se mesmo no tempo mais difícil, se você observar às vezes os pequenos detalhes, você vai ver Deus agindo em seu É favor. verdade. Então, assim, desde então, nós vimos Deus ele agindo em cada detalhe, em cada vírgula da nossa história, ele estava lá com a mão dele, conduzindo todas as coisas. E a nossa vida, ela é fruto de oração. Tudo. Às vezes as pessoas de fora podem olhar, meu, como é possível? Como aconteceu? Como tudo isso? É Deus. E existe, sabe que é bom, assim, eu vejo nisso tudo que as mãos de Deus e a alegria que Ele traz, né? Porque assim, vocês casaram bem jovens, e para muitas pessoas, às vezes, que estão no mundo, não tem essa dimensão do que é uma vida com Deus, às vezes questionam, né? Tipo, vocês são muito jovens, por que vão fazer isso? Eu também ouvi isso. Quando eu fui me casar, eu lembro que eu fui distribuir convites de casamento, e eu tinha 22 anos, o Reinaldo tinha 25 quando a gente casou. E uma das pessoas até da minha família virou pra mim e falou assim, meu, você vai fazer a pior merda da sua vida. Você é muito nova, pra que vai casar? Tipo assim, que besteira. E hoje eu nunca me arrependi, muito pelo contrário, vou fazer 23 anos de casada. Não, vou fazer 24, já tenho 23. Vou fazer 24 anos de casada, e eu casaria 1000 vezes, assim, porque é muito bom ser casado, não é? Muito gostoso você ter sua casa, você ter sua vida, você ter suas coisas, você ter alguém pra namorar. Demais, gente. Você tem um amigo, né? Mas bom Vai ter demais. alguém com você em todos os momentos. Em todos os momentos. Todos os momentos. Você sabe que o meu marido, o Reinaldo outro dia falou assim pra mim, tempo atrás, amor, cuida bem de mim, porque no futuro você só vai ter eu. Aí eu falei assim, por quê? Porque os filhos vão crescer e cada um vai ter sua vida. Mas assim, às vezes a gente, na nossa mente, isso vai demorar muito pra acontecer, né? Aí, recentemente, um sábado, a gente estava livre de agenda, acordei de manhã, falei, amor, vamos passear com as crianças, né? A minha filha já vai fazer 20 anos, meu filho 14, mas pra Bebezinha da mim mãe. são sempre as crianças. Aí eu falei, vamos passear com as crianças? Acordei assim, super animada, né? Fui acordar, a Bia, ai não, mãe, hoje eu tenho compromisso com não sei quem na igreja, não sei o que, não sei o que. Falei, ai, Bia, você não vai, não. Aí fui no Pedro, vamos com a mãe? Ah, não, mãe, eu vou com a Bia. Aí o Reinaldo olhou pra mim e falou assim, eu te falei. Porque no final vai ser só eu e você. Eu falei, amor, ainda bem que eu cuido, né? Por isso que é tão importante consolidar casamento, viu? A gente tem que ter casado por causa de filhos, não. A gente tem que ter casado por causa do casamento mesmo, do amor que tem no casal, né? Isso. Mas Uma coisa que a senhora falou e eu acho, assim, extremamente importante é você permitir com que as coisas aconteçam.
Vemos diversas pessoas, às vezes, que ficam tão acanhadas, tão receosas de se entregar, seja em um relacionamento, seja numa igreja, ou seja em alguma coisa que vai exercer, e por conta disso, às vezes, impede, às vezes, a bênção do Senhor de chegar. Sim. E em cada momento, desde que nós passamos pelo encontro e tudo mais, que nós vamos fazendo um curso de líderes, um curso de casados, ou qualquer coisa assim que seja para somar, nós vamos ajustando e aquilo vai nos tornando cada vez mais fortes e unidos para ter um futuro de excelência. Sim. Porque se permite isso, permite ser tratado, permite deixar de lado, como diria no linguajar bem, os carrapichos, né? De lado para ter um futuro abençoado, uma família abençoada. E eu louvo a Deus pela vida da Carol, eu louvo a Deus porque ela orou por mim, eu louvo a Deus por tudo isso, porque Deus é bom em Deus todo é tempo. bom. Deus é bom e faz coisas além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. A Exatamente. palavra do Senhor diz, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o único requisito aí é amar o Senhor. Quando a gente ama o Senhor, a gente vive coisas Extraordinário. que não tem explicações, né? Eu falo assim, as coisas em fé, a fé não se explica, a fé tem que viver ela. Então, só vivendo tudo isso para poder realmente ter dimensão de que mundo é esse. Às vezes as pessoas acham, mas dá para ser feliz dentro de uma igreja? Meu Deus, vocês são muito caxias, vocês são muito regrados. Que nada, não sabe o quanto a gente é feliz. O quanto se diverte. Quanto se diverte. Nossa. Quanto tem coisa. Sabe que esses dias eu até tava falando isso pro meu filho, porque ele tava bem empolgado aí que vai ter uma viagem da escola de formatura, né? Então eu tava feliz falando da viagem e tudo, falando dos amigos que estão felizes. Eu ainda falei assim, filho, mas olha só, seus amigos vão pra viagem, assim, os que não são da igreja, né? Os que são, obviamente, não, mas normalmente vão pra essas viagens, assim, com todo mundo junto, só na viagem de formatura. Eu, por exemplo, eu não fui da igreja quando eu era adolescente, eu lembro só das viagens de formatura da escola. Diferentemente, quem tá num contexto de igreja. Porque a igreja, por exemplo, todo ano, nossa, no caso, todo ano tem o retiro de jovens, todo ano tem retiro de crianças, todo ano tem tudo isso. Sim. Então, aquele movimento, eles estão sempre no meio dos jovens, sempre aquela farra, é a festa do pijama, é a festa não sei do que. Então, é um movimento incrível, né? Sim, É tanta coisa gostosa que você faz, exatamente. tanta coisa diferente. E quando você se entrega para isso, então você vive cada experiência e você fica de boca aberta. Verdade. Você fica de boca aberta e fala, meu Deus, uau. E eu louvo a Deus por tudo isso. Porque Ele ouve cada oração Ouve. que nós fazemos e Ele sempre faz muito além do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Nós tínhamos para casar 7.500 mais ou menos. E nós depois fazendo uma conta de curioso, né? Nosso casamento ficou em quase 40 mil. Uau! Deus proveu tudo. Tudo. Inclusive os 7.500, né? Também foi uma provisão dele. Nós tínhamos assim, né? Entre aspas. Na verdade, foi 7.550, porque os R$50 foi meu. Ai, Mas é que eu não ajudei em nada no casamento, foi os R$50. E o Senhor, Ele proveu em todo o tempo. E pode-se dizer, no ano mais difícil, no ano mais difícil. Ele proveu todas as coisas, Ele abençoava as pessoas, e as pessoas chegavam até nós e nos abençoavam. E eu falei assim, meu Deus, uau. Sabe que tem uma frase que eu gosto bastante, que fala assim, o Deus que chamou, é Ele quem capacita e é Ele quem financia. Isso é uma verdade. Porque todos aqueles que são chamados por Deus para fazer algo, é confiar e descansar. E Ele faz coisas assim que você fala, uau, só pode vir das mãos do Senhor, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, muito feliz de estar com vocês nesse programa. Para mim foi um privilégio de poder conhecer um pouquinho mais da história de vocês, né? Semana passada ouvi bastante a história da Carol, que, meu Deus, mexeu com as minhas estruturas. Muita gente que deve ter ouvido esse testemunho realmente ficou impactado, né? Porque é um testemunho muito impactante, Sim. um testemunho muito forte, um testemunho realmente de muita restauração e cura. Talvez outras pessoas no lugar da Carol já tivessem enlouquecido por tudo que ela passou, porque não foi fácil. Nunca é fácil, né, passar pelos processos. Mas em tudo isso a gente vê o cuidado, o carinho, o amor de Deus.
em tratar do coração, em cuidar da alma, e uma coisa que ela falava, eu sou filha amada. Que linda, né? Porque apesar de tudo que passou, sente esse amor que vem da parte de Deus, sente esse cuidado, esse carinho. E foi lindo ouvir um pouquinho mais da história de vocês. Não sabia que você tinha pastoreado uma igreja, muito bom saber disso, inclusive. Vou contar pro Reinaldo. Se ele não estiver assistindo agora. Olha só, amor, tá vendo? Tem pérola aqui maior que você imagina. Que bênção saber disso. Fiquei muito feliz em saber dessa história. Mas o que eu já acompanho da vida de vocês, toda a maestria que vocês desenvolvem, eu trabalho com jovens, né? Não só na igreja, porque vocês ajudam também nas ministrações dos jovens da igreja, mas também na casa de vocês, que vocês têm uma cela de jovens. Cuidam dos jovens com tanto cuidado, com tanta maestria, e é um privilégio poder ver tudo isso, e nós somos muito gratos, como pastores da restauração, tanto eu quanto o Reinaldo, em ver todo esse trabalho lindo que vocês fazem. Então, Amém. vocês são lindos, vocês são lindos demais. Eita, casal bonito. Casal bonito que fez uma filha linda. Tudo bonito, tudo bonito nessa família. Então, obrigada por estarem aqui. Se quiserem deixar aí algum recadinho, eu acho importante, Lua, você falar com os jovens dessa experiência sua e assim, o quanto é importante o jovem se manter na presença do Senhor. Dá um recadinho aí para eles que estão assistindo. Bom, nessa idade, encontramos muitas dificuldades e às vezes achamos que estamos perdendo, como aqui nós falamos. Achamos que o tempo está passando e a melhor fase da nossa vida está ficando para trás. Mas saiba você, jovem, você que está nos acompanhando, que Deus ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E quando nós nos entregamos para esse plano perfeito, nós vivemos coisas extraordinárias. Então, assim, não tenha em mente que você está perdendo alguma coisa. Apenas se entregue para aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Não olhe para o que os seus colegas fazem, não olhe para o que eles praticam. Se aproxime e mantenha seus olhos firmes em Jesus Cristo, porque Ele é o que você precisa para o resto da sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Você, Carol? Olha, vocês que precisam se aproximar mais de Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E vocês que vão casar, se preparem. Se preparem que a bênção é enorme, gigante, mas também Satanás, ele tá tentando de toda forma destruir a união que é o casamento. Que a bênção que o Senhor colocou em nossas vidas é o casamento. Então vocês orem, jejuem, busquem cada vez mais a presença do Senhor, porque até o último minuto do nosso casamento, Satanás tentou. Mas ele só levantou para cair. Então continue firme no propósito do casamento de vocês, que o Senhor vai abençoar grandemente a vida de vocês. Amém. Apóstolo, uma última informação que eu acho que é bem interessante de falar. Algo que a Carol faz assim com maestria, e eu acho isso fantástico da parte dela. Coloca diante do Senhor aquilo que às vezes você quer. Seja uma viagem, seja um marido, ter uma família abençoada. Coloque diante do Senhor. Escreva uma carta para Deus, faça um pedido de oração com todos os detalhes. Faça da forma que você achar melhor. E não duvide, porque Deus, ele cumpre, viu? É isso aí. Então, isso aí ela até falou no testemunho dela. A Carol escreveu uma carta de como ela queria o Luan. E eu cheguei contando isso pra Bia, viu? Eu falei, ô Bia, já é a segunda pessoa que eu escuto falando que fez carta pra Deus de como queria. Então, pensa nisso. Ela falou, não, mãe, minha carta já tá escrita. Eu falei, tá rapidinho, hein? Não sabia não. Ô mãe, eu já escrevi a minha. Eu falei, que bom. Porque a Carol contou que colocou os detalhes. Pra você que não assistiu o programa, eu vou só dar uma palhinha aqui, mas depois vai assistir o programa dela tá muito bom. Viu? Ela fala que colocou os detalhes do Luan a tal ponto que cada um congregava numa igreja. E era a igreja, como era a igreja? A Mundial. A Mundial. Cada um congregava numa igreja da Mundial. Só que as características do Luan eram tão fortes pra ela que ela falava pra todo mundo. E uma das pessoas falou assim, olha, o seu marido tá lá naquela igreja ali. Como assim? Eu falei, mas como é que identificou? Não, identificou porque, aposto, todo mundo sabia como era o marido que eu queria. Os detalhes. Olha só, detalhes. Coisa linda isso, gente. Demais. Porque agora eu comecei a fazer muito a carta para Deus. Que lindo. Colocando os detalhes.
E aí, cada vez que eu vou ler, eu vejo e falo assim, nossa, o Senhor já fez isso, isso, isso. Sem eu perceber. Que vários milagres ele vai fazendo decorrer da carta que eu fiz pra ele. Que bênção, né? Então, todo E é mês eu importante fico escrever. fazendo. E é importante escrever, porque assim, às vezes a gente ora. Só que com o passar do tempo, às vezes a gente esquece até do que orou. Verdade. É verdade? E se você tem escrito, você olha realmente a situação dos detalhes, o quanto Deus É igual maravilhoso, vocês quanto colocam também aquele Pai mural, nosso. o painel dos Painel dos sonhos. sonhos. Painel Então, dos sonhos. ali só vai ajudando. Sim. É muito, muito bom. Isso aí. E outra parte é ser grato. E desde quando a senhora fez uma lição de célula, colocando sobre gratidão, eu falei, vou tirar de letra, porque eu sou grata por tudo. Até o Lô falou, essa ideia é fácil pra Carol. E foi, eu comecei a colocar, falei, nossa, a apóstola acho que tinha pedido 15. Coloquei muito mais de 15. Aí eu falei, nossa, porque eu vivo isso, a gratidão. Então é muito bom. A gratidão é muito importante. Você sabia que quando a gente tem um coração grato, quando a gente pensa em gratidão, a gente, na verdade, libera um hormônio, se eu não estiver enganada, que é chamado citocina, se eu não estiver enganada no nome. E esse hormônio é incompatível com a questão do medo. Então, quanto mais grato você se sente, menos medo entra. Aí, a consequência disso, menos depressão, menos angústia, menos tristeza. Olha que interessante. Sim. E a gratidão não é sentimento, é como perdão. A gratidão é decisão. Então, você tem que acordar de manhã pensando em motivos de gratidão. Todo dia você tem que acordar de manhã pensando naquilo que você já tem, naquilo que você precisa agradecer. Agradecendo a Deus, agradecendo. À medida que você vai agradecer, você vai tirando de você todos os sentimentos ruins, em especial do medo. É forte isso, Tremendo. né? Não, eu aprendi isso em neurociências. Eu fiquei assim, passada. Se você der um Google aí, vídeo neurociência sobre gratidão. É muito forte. O como isso mexe, inclusive, com a parte física nossa. Sim. Agora, imagina isso diante de Deus, então. É algo extraordinário. 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 Exatamente. Então, realmente a gente tem que mudar a consciência. Tem gente que reclama de tudo. Quanto mais você reclama, mais coisa ruim você atrai. É até ruim você ficar perto dessas Nossa, é pessoas. horrível. É um horrível. clima pesado. É horrível. Ficar com alguém que reclama, resmunga, misericórdia. É horrível. É horrível. A vida tem que ser feliz. Ela é tão curta que a gente tem que viver. Tem que ser mais leve. Não é? Exatamente. Queridas, obrigada. Mas, Que Deus abençoe vocês. Que Amém. Deus proteja e que vocês continuem assim refletindo o amor e a glória do Senhor amém. sobre a vida, sobre a casa, sobre a família. Vocês são maravilhosos, viu? Amém. Gratidão. Obrigada. E você que nos acompanhou até agora, por favor, já aproveita, envie esse programa para outras pessoas, envie esse programa para os jovens. Eu acredito que para os jovens é muito importante ouvir tudo que foi falado aqui. Realmente, você jovem tem que se preservar desse mundão. O mundo vem com tudo. Não só para os jovens, né? Para os adultos também. Mas para os jovens em especial, porque os jovens ainda estão naquela fase de formação de mente, estão naquela fase de desejo de experimentar tudo que é novo, de que agora eu sou adulto, eu sei tudo. Nem sempre sabe, viu? Olha, é engraçado, quando a gente é jovem, a gente acha que conhece o universo, mas o tempo passa e você vai entendendo como você precisa aprender as coisas. Então, que você possa encaminhar esse programa também para muitos jovens ou para as pessoas que você sabe que precisam ter o seu nível de fé acrescentada. E eu sei que o Senhor falou muito ao seu coração, e o Senhor também vai falar muito ao coração dessas pessoas que vão receber esse programa. Então, que Deus te abençoe. Mas aproveita, antes de desligar, e comenta aqui para mim, em que cidade você está? Aonde você está ouvindo esse programa? Se você está no carro, se você está na sua casa, se você está no trabalho, onde você está ouvindo esse programa, que eu queria saber aonde esse programa tem chego e aonde nós estamos alcançando. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, que você sempre seja guardado e protegido pelo Senhor todos os dias da sua vida. Um beijo grande, fica na paz e até o próximo programa.